Fala pessoal, sou o Thiago Paiva da Space Tech, começando aqui mais um Cosmos Cast. Estou aqui com o meu parceiro João Gabriel. Oi pessoal, o João Gabriel da Cosmos Curioso aqui. Então Gabriel, hoje a gente vai falar sobre um cara muito foda, que eu vou deixar para um cara que está aqui com a gente hoje, que já foi mencionado quantas vezes no podcast? 2 vezes, nos 2 episódios que tem, a gente mencionou o cara. Randri está aqui com a gente porque você é um grande fã do Feynman, né? Com certeza, Thiago Paiva. A gente está aqui hoje para discutir um dos melhores e maiores físicos e explicadores de todos os tempos. E também para criticar o Elon Musk, porque eu sou o maior hater desse cara. Os 2 primeiros episódios do podcast a gente puxou muito o saco do Elon Musk, né? Sim, e o Randers não gostou. E o Randers está aqui. Eu, inclusive, não ouvi o segundo programa. Aquela matéria que você fez. Você leu a matéria que eu escrevi? Eu, de jeito nenhum, nem cliquei. Ó, galera, tipo assim, o Thiagão aqui é o dono da página Space Tech. Ele direto manda no grupo do nosso grupinho fechado de amigos, link pra gente ir lá, que nem bot, dar like nos posts do Instagram. Comentar as palminhas. Exatamente. E ele postou um negócio do Elon Musk e pediu pra eu dar like. Logo o hater. Eu mandei ele, obviamente, e com todo respeito pra casa do caralho. Não, o Elon Musk é fã do Feynman, cara. Pra ser um merda tem que gostar de alguma coisa boa, né? O cara nunca... Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Que é um livro... Cara, como que eu defino esse livro aqui? É um livro transformador, no mínimo. Ele te dá um outro ponto de vista de todas as coisas, quebra paradigmas, estereótipos do que você pensa que é um físico. Com certeza, caralho, né? Isso daí você... Não é um nerd fazendo experimentos no laboratório, é um cara que pode ser... É um cara que pode ser muitas coisas. Ele foi biólogo, ele foi artista, vendeu diversos quadros, inclusive. A gente vai chegar lá nessa parte. Carnaval no Rio. Pulou carnaval no Rio. Não dá pra definir o Elon Musk, ó. Tocador de cuíca e bongô. Não dá pra definir o Richard Feynman em pouco tempo. Por isso que a gente tem que fazer um podcast especial pra ele. Queria só lembrar aqui que a gente tá num churrasco. Então, a gente guardou... Na beira da piscina. A gente guardou um dia especial pra fazer um podcast sobre o Feynman. Não, a verdade é que a gente tava com extrema dificuldade pra juntar todo mundo num dia só. E aí veio a calhar aqui no churrasquinho da galera, a gente colocou a picanha pra assar e estamos aqui preparando conteúdo. Mas, porra, pra falar do Feynman tem que ser num evento especial, cara. Porque quando você lê o livro, a noção que você tem o que é um físico muda na sua cabeça. Porque, cara, você pensa que o cara é o físico é o quê? É um cara que, porra, se você assiste The Big Bang Theory, você vê o físico como o Sheldon, tá ligado? Que é um cara que foi o dia inteiro pensando, escreve quadro. Introvertido, antissocial. Exato. E, cara, o Feynman é o cara totalmente contrário disso. O Feynman era o oposto disso, né? Muito, cara. O Feynman é o oposto disso. Então, se você nunca leu o livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, não preciso nem falar que eu recomendo muito pra ler esse livro. Sim, inclusive eu recomendei ele nos stories da Cosmos e olhem nos destaques. Você falou dele não? Nenhum do podcast me falou, se não me engano? Que o Greg do Synapse recomendou? Eles recomendaram, aí eu comprei, eu li, gostei. Cara, e nós 3 aqui lemos o livro, óbvio, pra falar com especialidade. Então a gente pode começar falando aqui sobre a infância dele. Tô com o livro em mãos aqui. Peraí, só pra dar uma pontuada, que nem o Thiagão falou, que ele quebra meio que a imagem que você tem de um físico, daquela parada do Sheldon e tal. Ele tem até uma própria passagem no livro que eu gostaria de citar. Falar. Que basicamente o cara era um cara que ia no equivalente de um bordel, uma casa de dança. O cara o cara é o ganhador do prêmio Nobel e ele gostava de trabalhar e desenhar em uma casa de striptease. Cara, é demais. Quando meus amigos me perguntaram desse livro, eu fui viajar e eu levei o livro comigo, né? Aí eles perguntaram, que livro é aquele lá que você estava lendo? Aí, pra definir o livro, o jeito mais fácil pra você... Eu falei pro cara se interessar pelo livro. Cara, é um físico que ganhou um Nobel, que veio pro Brasil dançar carnaval
passou um Cara, ano no Brasil. o cara- Um ano no 10 Brasil. meses, não foi? Alguma coisa assim? Não, tipo assim, ele veio a primeira vez pro Brasil, conhecer e tal. Tanto tem uma boa história que a gente pode contar sobre como ele aprendeu português e como que ele Isso. veio pro Brasil. E ele veio pra cá no ano sabático dele. O Fireman é de família judia, ele Sim. tem descendência judia, inclusive. Ele até troca ideia com o nazista no livro, né? Você lembra? Eu não lembro disso aí, não. Você lembra? Nem eu. O cara entra na sala do Feynman e conversa com ele sobre alguma coisa que o Hitler não tava tão errado, não sei o que, não sei Eu o que. lembro disso daí, no final da guerra. Aí o Feynman falou, cara, você tá no lugar errado, porque eu sou de família judia. Lembrou? Eu lembro. E cara, uma outra coisa, além do cara ser ganhador de Nobel e Não ter passado no gostado Brasil, disso, e não ter ter passado no Brasil, o cara é do Manhattan, velho. O cara trabalhou no processo Manhattan. Essas três coisas, pra mim, tornam o Feynman um cara, sei lá, cara. Ele tá no panteão, sabe? Físico transcendental. Um cara que marcou o tempo, marcou seu nome pra história, eternizou no livro completamente. Ele, inclusive, tem uma boa entrevista dele, que, inclusive, se vocês quiserem colocar no YouTube, eu vou dar um crédito pra um canal gringo aí, mas foda-se. Curiosity, o nome do vídeo, inclusive, que ele tem uma parte que é linda, do vídeo passando, tal, aqueles efeitos especial maneiríssimo, e ele colocando... Você tem que tomar o mundo para um outro ponto de vista. Aquela frase O Feynman é incrível, cara. é transformadora. Você sabe que o Feynman é foda? Que a gente pode começar aqui no livro, na infância do cara. Com certeza. Porra, só que, como que é, nas primeiras páginas, dele consertando o rádio com quantos Com anos? pensamento. Não lembro Porra, a 10, idade 12 exata, anos. Era 12. Acho que é 12. Se não me engano, era 12. Sabe, o cara, você vê que o cara era diferente quando ele era novo. Sei que estereótipo de gênio, blá, 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 não sei o quê. Mas tipo assim, Mas, cara, só, ele é diferenciado. só pra colocar o tanto que ele é diferenciado, quantos de nós aqui pode dizer que com 12 anos sabia consertar um rádio, invertendo a ordem de bobina? Quantos daqui com 12 anos sabia o que era uma bobina? Eu hoje não sei o que é uma bobina, praticamente, sabe? Eu não consigo consertar um rádio. Ele trocou as válvulas lá, maneirona, o cara ficou andando de um lado pro outro. Inclusive, o cara que chamou pra consertar, debochou dele. Ele falou que, caralho, que você fica andando de um lado pro outro, como você vai consertar o rádio? O cara foi lá, ficou pensando. A primeira coisa que ele fez no rádio, fez o rádio funcionar. O cara era muito foda. E aqui logo no primeiro capítulo, eu nem lembrava que isso era no primeiro capítulo, achei que era mais pra frente. A história da porta da faculdade. Essa história da porta é um dos grandes exemplos do quanto o Feynman era foda, mas cara, ao mesmo tempo era muito arrombado. O cara era da pegadinha, o cara era o zóio, só que invertido, que ele é que fazia. O cara fazia os desafios pra pessoa pensar. Era um desafio esperto. Ele sempre fez um desafio com muita lógica. E cara, esse da porta é muito bom, que ele não nega em momento nenhum que foi ele. Toda hora, os caras, o diretor da escola, da faculdade no caso, né? Eu acho era o diretor da fraternidade. Era o líder da fraternidade. Falou, eu vou perguntar, vocês têm que me dar a sua palavra. Não, mas antes a gente tem que contar um pouco antes tem que contar a história, a gente tá indo muito... da porta. A história da porta, ela começa, obviamente, com o Feynman entrando na universidade, a primeira universidade dele. MIT? Foi o MIT? Eu não lembro se esse daí foi no MIT ou a primeira faculdade dele foi no MIT. Foi, aí ele foi pra Princeton depois. Aí era... Eu não lembro o nome não vou lembrar o nome da fraternidade, mas basicamente a gente tem que dar uma puxada um pouco pra trás nos trotes, que tem uma história muito maneira na época dos trotes pra entrar na fraternidade. Qual é essa? A história do trote foi aquela dos fios, que eles seguiram os fios e voltaram pra civilização. Os veteranos, ficavam cansando ele, os veteranos pegaram ele meteu o pau nos veteranos porque não queria ser taxado de fraco, de ser um perdedor e tal. Ficou tentando fugir ao máximo, teve que dar 4 caras pra segurar o maluco. Ele foi colocado numa quadra porque no dia seguinte acho que ia ter uma cabo de guerra e eles queriam cansar os novatos pra nem dar trela pros veteranos. Os veteranos era, pra quem reclama de trote de universidade hoje em dia, você corta os caras pegaram, inclusive a turma dos novatos, e levaram eles pro meio do nada e deixaram eles lá. Eu lendo essa história, eu não tava acreditando que era real, cara.
Porque eu achei absurda. Tipo assim, você pega os moleque, Se eu amarra não me engano, teve e joga no meio do mato, velho. Se eu não Que me engano, porra é teve um essa? moleque aí que ele contou que passou mal de verdade. Passou no mal, meio do- era um cara que era um francês, se não me engano, que ele era europeu. Ele não tava acostumado E ele com não aquela tava porra. Ele pensou que era um acostumado com- sequestro de ele verdade. pensou que era um sequestro de verdade. O cara quase morreu, mano. O cara ficou branco. Cara, essa história do Mas bagulho é absurda. aí só pra pontuar essa história, que basicamente os caras foram deixar no meio do nada, ao relento, pra conseguir voltar pra fraternidade até sei lá que horas da Manhã. tarde lá. Ele tinha que fazer o bagulho do cabo de guerra. É, eles ainda tinham que chegar pra fazer essa parada. E os caras eles fizeram uma solução genial. Os caras simplesmente chegou e eles viram a fiação elétrica ou fiação de telefone, não sei qual que era ao certo, e eles falaram, vamos seguir esses fios que aí a gente vai voltar pra civilização. O cara foi bem genial. Pois Foram é. espertos. E era um cara que eles não davam nada por era ele, um era um cara que maluquinho tava lá. sorrindo, o cara que tava mó estranhão, mó deslocado lá no verdade. meio do É, negócio. tá aí o estereótipo. Cara, Tá aí o estereótipo. imagina, mano, você chega na faculdade, agora eu vou estudar, vou seguir carreira. Pois é, Você é jogado e os atrás de um carro e é Vou levado no meio sair, do vou mato. sair da vida de adolescente. Finalmente a minha vida vai mudar e os caras vêm com uma dessa. Não dá não, Os cara. caras vêm com uma Nossa. dessa. Inclusive o Feynman ele diz, mas o Feynman ele tipo assim, É, ele Thiago, não acho que é era nós, hein? o... O quê? Que vem é nós, sendo sequestrado e levado pro meio do amanhã a gente mato. vai lá. Pois é, vocês ainda vão estar lá na terra do ET de Varginha, Não, Varginha, rapaz. gravar podcast Varginha. Vocês vão se deixar no meio do nada, vão achar um ET lá, vão ficar milionários. O ET Bilu Vamos filmar e postar nas páginas. vai sair no Você Busquem Sabia. conhecimento, um bom Apenas conselho do ET que- Bilu. Busquem conhecimento. Ah, e o que mais que a gente pode citar dessa parte aí da O fraternidade? incidente da porta. Mas dente pra fora é pra frente? É um pouco para... Ah, lembrei. Lembrei que eu tava tentando falar antes do Thiago me interromper. Foi ele. Não Foi sei o quem Thiago. interrompeu. Foi o João que interrompeu falando de faculdade. É, Não, com senão eu vou- vamos passar a culpa pro outro mesmo. Mas vamos lá. Continua. Vamos lá. Basicamente, ele tem todo aquele estereótipo de o cara ser meio introvertido e tal. E o Feynman é uma... Embora ele seja um ponto fora da curva, o cara, ele era realmente introvertido. Tanto que isso é citado na parte da faculdade, que tinha dois grupos dentro da fraternidade judia. Que era basicamente uma dos caras mais descolados, mais pá, que ia ajudar os caras, os mais nerdão, a se soltar. Inclusive o Feynman era do time dos nerdão. Sempre Inclusive foi. esses caras, que eram os caras mais descoladão, que tinham namoradas, eles tinham que dar as namoradas pra ensinar os nerdão a dançar. Aí parceria desde sempre. Cara, essa história de faculdade americana é um bagulho. Desde, sei lá, que época que isso aí? Será? 1930 e poucos, né? por aí. E já era desse jeito, velho. Era assim. Ah, vou falar agora da história da porta, que eu acho a história da Essa porta. da A porta história é da porta genial. foi fantástica. Acho que é a história mais genial que eu... Não, uma das melhores do livro, com certeza, é a da porta, cara. Logo Eu não sei qual é mais tem melhor. a do copo. É a do copo ou a da porta? Cara, a da porta. Como que é? Ele foi no MIT a porta, né? Foi na mesma fraternidade. Foi no MIT. É. O Feynman tinha uma porta de um. Eu posso explicar? É, conte, que eu já não lembro. Dessa maneira aqui. Ele tava na Basicamente, biblioteca. tinha o grupinho dos nerdão que ficava tendo que estudar de noite pra passar resposta de atividade. Tipo a nossa sala, todo mundo aqui sabe como que isso daqui funciona com a aula online, as tarefas nos portais, e aí só tem um que faz e manda pros outros. É basicamente isso. Tinha um grupo que óbvio. ficava estudando, e os caras sempre colocaram um lembrete na porta, mantenha essa porta fechada. Isso, eu lembrei agora. Mantenha essa porta fechada. E basicamente tinha duas portas nessa mesma sala. Que eu acho que ele não cita exatamente como a infraestrutura do negócio, mas uma dava para um corredor e a outra para as escadas. Era basicamente isso. E aí, ele pegou. 3 horas da madrugada, tava lá tranquilão, sem nada para fazer. Desceu, viu que tinham roubado a porta. Ele viu que tinha roubado uma das portas. Alguém que ficou aí meio incógnito na história. Basicamente, o Feynman foi lá e roubou a segunda porta.
Ele roubou a Cara, outra foi porta. genial isso que ele fez, cara. Exatamente. Fica só com 50% da culpa agora. Cara, não, foi genial, Não, porque e- aí eles foram, aí, né, deixa eu, agora, ele roubou a segunda porta. Sim, sim. E ele escondeu num lugar muito melhor que o do Se primeiro. não me engano, ele escondeu na É, caldeira do porão, porão, é, né? Sim. Aí, o primeiro cara que roubou a porta, acharam rápido a porta. Não, é que Não tipo, foi? eu acho que, E logo acho ele que não fez- acharam. Ele eu entregou? acho que ele entregou a porta. Ele entregou a porta, E aí assumiu a assumiu culpa. a culpa e o pessoal e aí achou o que ele cara tinha falou, roubado a segunda Mas também. e a segunda porta? Os caras nerdão ficaram pistolaço. Mano, eu tô- Falaram que não consigo estudar sem a porta, que tem que fazer silêncio. Não, pera aí, eu tô aqui tentando imaginar a cara dos verdadeiros caras que roubaram a porta, a primeira porta, É, ver a vendo que segunda roubaram a porta. segunda e, Aí os sabendo caras, que não eram cadê a eles. segunda, mano? Eu não sei. Cadê a Como segunda? que não sabe, cara? Isso aqui tá me falando que duas pessoas roubaram as duas portas em momentos diferentes e você não sabe. Na mesma noite. Na mesma Na noite, mesma cara. noite, velho. Cara, tem esse detalhe Foi tão também. genial isso, cara. Não, o Feynman... E levaram semanas pra achar, Foi. não é, a porta. E assim, o Feynman nunca negou que foi ele. É, a gente já vai chegar nisso, que eles fizeram uma reunião, eles fizeram uma reunião de honra da fraternidade pra descobrir quem é que tinha roubado a porta. Aí o líder da fraternidade chegou, meus amigos, vocês roubaram as portas, e os nossos caros colegas aqui estão querendo estudar e eles não conseguem estudar sem essa porta. Como que a gente vai fazer isso daí? Aí ele propôs que todo mundo desse ideia de como descobrir quem era O culpado. O impostor. o impostor entre impostor nós, entre nós. Among Us. Aí, basicamente, os primeiros culpados já tinham se entregado. O problema era a segunda porta. E aí, basicamente, eles passaram de um em um tentando descobrir soluções para esse problema e chegou no Feynman. Eles não tinham que jurar? Fazer um Não, então, isso daí foi depois. Ele O foi perguntando de um em um, Feynman foi? fez desse jeito aqui, ó. O Feynman falou: eu proponho que nós todos admitamos a derrota. Olha só que cara sacana. Que todos nós admitamos a derrota para esse indivíduo. Que nós falássemos que nós perdemos definitivamente isso daqui e que ele devolva a porta até sei lá quando. Então eles definiam um prazo lá que ele ia devolver a porta se todo mundo admitisse que tinha perdido. Cara. E aí o outro cara, um ramelão lá, chegou e falou: não, eu proponho que a gente faça jurando pela palavra. Quem não? Pela Torá, né? Porque eles eram... Não, pela palavra da fraternidade. Porra. Tipo assim, Viajei que aqui. tipo, todo mundo fizesse o juramento que não foi ele. tinha pegado a porta. Aí sim, eu o lembro cara dessa foi parte. perguntando de um em um. Tipo assim, João, você roubou a porta? Não foi eu. Tiagão, você roubou a porta? Não foi eu. Você é um impostor, Tiagão? Aí, Feynman, você roubou a porta? Sim, é claro que eu roubei a porta. Ele disse pra todo mundo. Sim, mas eu acho que quando ele falou isso, ele deve ter falado num tom irônico. Aí ninguém Obviamente, acreditou. é óbvio. Na realidade, o Feynman já era de pegar pegadinhas, tanto que a gente tem a própria citação sobre a pegadinha do copo, isso aqui a gente vai vir mais pra frente. Ele já era de pegar essas peças, tanto naqueles próprios truques de matemática, que isso é um negócio genial que depois a gente pode citar dele, que ele sabia fazer contas de logaritmo bizarras. Ele tinha as próprias... Ele tinha os próprios métodos. Ele criava a própria metodologia. A gente Cara, cita era isso daí animal. depois. A real é que o líder da fraternidade, o Feynman falou que tinha pegado a porta, o cara falou: tá bom, para de brincar, Feynman. E já partiu pro outro, né? Tipo, ele Já nem partiu pro questionou outro, muito o Feynman. Nem questionou. E sim, o Feynman não negou, nem era nenhuma, Nenhum tá ligado? momento, nenhum Foi momento. muito bom, cara. E como que acabou essa história? Eu não lembro. Ele devolveu a porta? Mano, essa história é tão genial por si só, que acho que eu nem lembro se ele entregou a porta. Não, mas aí, se você estiver ouvindo isso e não tiver lido o livro ainda, lê o livro que você vai saber o final, cara. É, porque lê o livro, é Porque muito bom. é A até gente não bom vai quem falar- Tem falar. essa e a gente não vai mais falar 20 todas as muito histórias boas. aqui, óbvio, para não integrar. Até gente porque se a gente vai fosse falar as tudo, a gente fica até amanhã. principais. Não, tem uma história lá do Feynman que eu acho muito boa. É quando ele entrou numa fraternidade, entre aspas, de filósofos.
E fez todo, Cara, fez todo essa mundo daí brigar é um com o genial. outro. Essa não dá. Do objeto Não. essencial, né? Uma É, coisa assim. É, que é um objeto essencial. Cara, Perguntaram muito pra bom, mano. se não me engano, perguntaram pra ele se ele consideraria um elétron um objeto É, essencial. Porque ele era da física, ele estava fazendo Sim. uma extracurricular. Se não me engano, isso já não é mais no MIT. Se não me engano, isso daí Stanford, já né? é acho que na Princeton, não foi? Onde Princeton, que ele foi? Stanford. Eu acho que é Princeton, porque Princeton, depois ele era vai uma pro faculdade Caltech. muito Não, sim. muito é, inglesa. Sim, Foi eu Inclusive lembro, foi ele- quando surgiu o próprio nome do livro, que essa é uma história que a gente tem que citar, que ele A a mulher mulher falou perguntou do chá. se ele queria chá, se não me engano, com limão ou com creme. E É, ele sim, não sim. sabia o que responder, ele falou com os dois. Aí a mulher ficou, tipo É. assim, indignada. A mulher toda com a fleuma britânica, né? De Aquele ser, aquele sotaque britânico. Só o negócio, só a pompa e circunstância. Só a né? realeza. E basicamente. Não era lá que ele tinha aquela tradição que ele tinha que todo dia almoçar com a mesma roupa e não podia lavar? Sim, é isso daí. Até o final do curso É, não é poderia Princeton. lavar. Princeton. É exatamente isso. E aí foi aí que surgiu o nome do livro, que esse é até um bom plot twist no livro. Se não me Eu engano- acho que todo mundo falou, caralho, Se foi não, me, por conta disso. se não me engano, o Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, essa é a última frase do capítulo. Eu não lembro. Eu acho que é. Eu acho que é assim, Que- acho que aqui não tá encerra o enganado capítulo. não, é. Cara, Feynman. É uma história O genial, uma Feynman história é- de vida. Tipo assim, o cara não era um cara. Embora era um cara que eu curtisse, inclusive tem uma parte dele em Las Vegas que é muito divertida. Ah, Qual? A parte, Se não me- a parte que o cara ensinou ele a como pegar a mulher. Ah, sim, eu lembro. Que o cara era um, sei lá, que ele era um mafioso, sei lá que era de lá de Las Cara, Vegas. eu também gosto da parte que o Feynman, ele foi chamado pra depor no tribunal por causa da casa de strip. Nossa, é muito bom. também. Muito Ele bom. não foi chamado. Ele foi. Ele só a ofereceu moto pra ir depor passando. a moto. É, por conta que a casa de strip Tava tinha sendo sido fechada. fechada. E ele não queria. Aí, se não me engano, saiu uma matéria no jornal, né? Professor da É Caltech que vai frequenta às- estupro e- 6 vezes ao 6 vezes por vai. semana. Cara, não, mas essa do objeto ele tinha- essencial a gente ele tem tinha que estudar, aprofundar aqui. Do Se eu não me objeto engano, essencial, assim, verdade. Ele começou a conversar com os filósofos, né? Sim, E era uma extracurricular. ele resolveu Não, ir na... mas espera aí, só um adendo aqui. Se não me engano, ele tinha anteriormente feito uma extracurricular em biologia, que ele queria fazer várias áreas. Ele fez biologia antes e aí ele foi pra filosofia. mas o Feynman, ele assim, né? Ele Ele é sempre em queria tudo, fazer era em tudo, tudo. a porra toda. Tudo. Ele foi desenhista. É, O essa cara, desenho é ele, foda. inclusive tem uma coisa muito boa sobre a própria história de filosofia, que ele sempre dizia que o professor dele falava e falava e ele não entendia nada. O cara falava, Ele era o cara de exato. o cara falava pra ele, e ele só ouvia, inclusive essa onomatopeia tá no livro. Tá no livro escrito. Ele não tinha literalmente nada. Inclusive, nessa própria história do objeto essencial, ele logo depois, quando perguntaram pra ele se o elétron era um objeto essencial, ele perguntou: um tijolo é um objeto Cara, é isso. essencial? Ele acabou com os alunos de E filosofia. ele, da e ele filosofia. fez os caras começarem a brigar um com o outro. Eu Um achei com isso o muito outro. foda. Ah, não! E, tipo assim, objeto essencial é tal coisa. Não, é A ideia tal dele, coisa. ele só queria entender o que era a palavra objeto essencial. O Feynman ele gostava das cara. ideias Alguém bem sabe o que é aqui entre específicas. nós? Não. Não faço ideia. Pô, se os caras O filósofos Feynman- de Princeton não sabem, eu vou exatamente. saber. Os mano. caras não entraram em acordo. O Feynman, inclusive, fala: qualquer reunião de filósofos termina no caos. No caos absoluto. Ninguém sabe nada Mas e aí, não com leva pra certeza- lugar nenhum. Com certeza era assim na Ágora, na Grécia Antiga. Mas lá os caras, né, eram cidadãos atenienses, que os caras, né, que Nós colocavam um negócio- criamos a democracia. Mas e aí? O tijolo é ou não um objeto essencial? Mano, Ó, tipo assim, ó, eu ó, diria volta que tijolo não deve ser um objeto essencial. Por quê? Porque não existe casa só de tijolo, não existe Drywall, só de... porra. Exatamente, não é só de alvenaria que é de tijolo. Tem drywall, tem... Container? olha, tem lona, sem tetos do bolo. Não Então, vou nem entrar nessa discussão, porque... a gente tá demais. acabando de fazer a mesma coisa É. que os filósofos fizeram. Caralho, o Feynman acabou Eu desafio vocês, que é ouvintes,
a chegar no almoço de família, no domingão, e manda. perguntar se cerveja é um objeto essencial. Budweiser. Especificamente. Não, se você quiser causar confusão, é só você chegar. É Bud ou Heineken? Com certeza. Qual dos dois é um objeto essencial? Com certeza. Aí provavelmente seu tio vai falar, os dois. Mas vai ter o tio que prefere a Bud, vai ter o tio da Heineken. vai- Aí vai ter o tio da 51. Nunca Aí vai ter o tio puritano que não bebe. nunca vai ter. É uma o coisa. tio que... É o tio Não, Andres. Vou falar um negócio aqui, mas Pode deixa falar, quieto. porra. Não posso falar isso daqui não, senão vai dar muito hate. Ah. Uma boa pergunta aqui. Um Cybertruck da Tesla é um objeto essencial? No futuro, sim. Eu não sei, No mas futuro, Elon Musk é um objeto essencial. Querendo Olha, ou meu não, parceiro, querendo- eu vou te meter a porrada quando esse negócio acabar. Cara, a gente não vai falar muito do Elon Musk aqui. Mas, porra. Ótimo, porque senão eu vou pegar o caminho da roça aqui. Tá bom. A gente tava falando. O que você falou mesmo? Uma história legal que você emendou com essa do tijolo? Qual? Você tava falando alguma aí? Eu sei a história da biologia. A história da biologia é muito bom, que ele quase ganhou o Nobel. Cara, eu fiquei Ele quase ganhou um Nobel de biologia. Eu acho interessante que ele. Tipo assim, ele. Foda-se, eu vou ali discutir com o James Watson. Que é o cara que James descobriu Watson. o DNA. Sim, junto com o Francis- Maurice Wilkins e o Francis Crick. Crick. Biologia não é É, minha o área Francis mesmo. Crick. Não, mas isso é interessante, Thiago. Não, é massa. A estrutura de DNA. Cara, porque assim, ele foi de sacanagem, sabe? Falar, fazer um Foi de projetinho aqui sacanagem. de O cara, biologia. inclusive, foi displicente, ele foi descuidado com as amostras. Foi. E foi justamente por isso que ele não teve resultados maneiros. E aí foi. Cara, ele poderia ter recebido o Nobel e nem era a área dele. Cara, o cara ia ser incrível. Quer dizer, ele é. Ele é incrível. Não, mas se não me engano, no começo das pesquisas dele, ele teve bastante dificuldade para pegar os nomes que os biólogos dão pras coisas. Mas inclusive ele pegou os nomes, inclusive ele fez um trabalho apresentando para a classe de biologia. Eu não sei se vocês lembram dessa parte no livro. Eu lembro que ele apresentou um trabalho. Ele apresentou esse trabalho e aí os pessoal de biologia chegou falando: a gente aprendeu isso daí nos outros anos, ou aprendeu isso daí no ensino médio, no colegial americano, né, beleza? E aí o Faim falou: ora, então eu em pouquíssimo tempo eu aprendi tudo que vocês aprenderam nos últimos anos. O cara colocou a biologia inteira no bolso. Mas ele era humilde, ele reconhecia que não era a área dele. É, realmente. E ele era foda mesmo assim, Ele cara. era foda mesmo assim. O cara é um absurdo. Cara, espera essa moto passar aí. Tiagão, você que manja mais que eu, Dependendo fala do um quê? pouco aí sobre a estadia dele no Projeto Manhattan, lá em Albuquerque. Los Alamos. Que é perto de Albuquerque. Cara, o Hans pode falar muito hoje aqui porque é o cara que ele gosta. Mas eu acho que quando ele tá em Los Alamos, pra mim, é a melhor parte depois de quando ele vem pro Brasil, tá ligado? A parte que vem pro Brasil, não tem como, né? Não tem como a gente Não, negar a a parte- nossa raça, porque o negócio é A engraçado parte mesmo. que ele veio pro Brasil eu achei massa, que, se não me engano, um amigo dele, ou um cara que aqui da universidade, ele tava atrás do Feynman pra perguntar se ele queria ver o desfile de carnaval. Aí ele ele virou pra trás, o Feynman tava no desfile de carnaval Não, isso daí pulando não com os foi. caras. Não, é uma correção. Não foi um amigo, Foi o cara do professor hotel, dele. não foi? Foi Eu o não cara, fui foi o no garçom do hotel. Ele falou assim: aqui na frente, senhor Feynman, vai passar um bloco de carnaval, Vou vai tá estar. ocupado. Aí ele falou que ele ia estar ocupado. E, Tem a e aí parte. ele olhou pro lado, o garçom tava olhando apavorado. O cara do, o gringo. O cara já era um cara renomadíssimo. Né? Isso aí já é Ele não bem tinha depois. Nobel ainda. Ele não tinha Nobel ainda, mas ele recebeu o Nobel em 65. Mas ele já tinha história. ele já tinha uma puta de uma história dentro do meio. Ele já deu palestra pro Einstein. Ah, um cara que Essa do consegue Einstein é tirar, engraçado. o cara que consegue tirar um sabático, quase um ano inteiro no Brasil e ter aprendido português, o cara obviamente é diferenciado. Mano, tipo assim. Bora tirar um sabático nos Estados Unidos e aprender inglês? Não, mas pra gente, cara, você não tem noção do que é um português aprender inglês. Do que o inglês aprender português, cara. Pra gente aprender inglês é fácil agora. Pro cara aprender português, velho. Por quê? Porque português é a língua mais difícil de aprender, mano.
tá ligado? Vai aprender lá os kanji japoneses. Não é fácil, E velho. ó que ele aprendeu o diálogo em japonês aprendeu- quando ele... Não vai falar, não. Qualquer coisa que você falar aqui, o Feynman consegue. Pois é. Ele o só não Feynman conseguiu outro tudo na nível, vida outro nível. Porque ele morreu. porque ele morreu. E como ele mesmo diz, Se não me engano, ele morreu 2 anos Ele antes morreu- do Sagan, ou 3, por aí. antes... Sim. Mas o Sega morreu em 90, anos 90. Ele morreu em 95, o Sagan. 95 e 94, um desses dois. É, o Feynman morreu nos anos 90 também? Quando que saiu o Mundo Assombrado? 95. Porque se não me engano saiu 1 ano antes dele morrer. É, se eu não me engano, nos anos 90. É, mas basicamente o cara era foda. O cara participou da comissão especial da investigação do acidente do ônibus espacial Challenger. Isso aí não conta no livro, cara. Não conta porque isso aconteceu depois da escrita e da edição do livro. Você pode contar isso pra gente, porque eu não conheço essa história. A história, inclusive, tem um documentário do The History, que é exatamente o nome é Challenger, que eu recomendo muito. Acho que é 1 hora, ele é num formato meio que de filme e ele é bem maneiro de assistir. Basicamente, ele desafiou a NASA. Ele desafiou a NASA. Só? Só a NASA. Ah. Ele foi chamado porque ele era um cara muito respeitado na área. Embora não fosse engenheiro, ele era um cara que já era prêmio Nobel. Um cara que Quando você era acabar, eu tenho uma coisa pra conceituado. falar de engenheiro. Ele era, você acabar ele era aí. conceituado pelos grandes da época. Ele era muito valorizado pelo próprio Einstein. O Einstein, que quando foi assistir a palestra dele, se não me engano, o Einstein só perguntou pra ele: ah, beleza, mas cadê o chá? Perguntou isso pro Mas Flávio. ele era literalmente o bom velhinho, né? É, o cara era era o muito Asimov, maneiro. O cara era muito maneiro. Era o Asimov, né? O Ah, bom é. doutor. Ele era um bom doutor, porque tipo assim, o Einstein também, ele não era um físico do estereótipo também, o cara era Cara, eu acho da o Einstein festança. Como- cara mais físico, Como já cara diria mais o foda. Sheldon Cooper, né? Se o Einstein tivesse sido menos garanhão, hoje nós teríamos teríamos um tempo. máquinas do tempo. Cara, o Einstein é um cara muito foda, cara. Não dá, não. Eu acho muito foda que na época dele, ele ser do jeito que ele era, tá ligado? Todo mundo, a coxinha do caralho, terno, ele ter gravata. sido a E o figura cara, velho, pública foda. tão forte como ele foi na época, Ele não foi foi o após primeiro a morte. cientista. Se não me engano, teve Mainstream, é. Se não me engano, teve um projeto aí, um projeto científico que um dos alunos dele queria fazer, e pra angariar grana pra bancar tudo isso, ele começou a dar palestra dizendo que, assim, ele era o primeiro aluno que o Einstein teve. Então ele começou a dar palestra sobre a vida do Einstein e como ele era. E, tipo Ele é meio que tipo o Platão do Sócrates, que né, É. a gente não tem É. escritos do Sócrates, a gente só tem o que Platão Platão registrou. escreveu. Mas, continuando a história do Challenger, só continuando a história porque eu fui interrompido novamente, né? Perdão. vai pra bosta, Aí, porra. basicamente, o que rolou no Challenger? A NASA ela tinha um contrato com o governo americano de fazer lançamentos em qualquer condição. E nesse dia em específico, tava exatamente 0 graus Em Texas, que geralmente no Texas, no Cabo Canaveral, certo? É. Aí tava 0 graus, beleza, fizeram o lançamento e aí rolou aquela explosão. O acidente. Feynman estava, o Mas Challenger, qual? O ônibus o espacial, ônibus né? espacial Challenger. Sim. E- Confundi com a Apollo 13. E basicamente, ele foi chamado, e aí tinha um general também na comissão, que é um general que é citado no documentário, que ele era do projeto Titã, que ele defendia viagens não tripuladas. Então existia meio que uma intriguinha ali, e aí esse cara ajudou o Feynman a desacreditar as ideias do sistema de ônibus espaciais. Inclusive, depois do inquérito do Challenger, o projeto Titã foi aprovado. Se não me engano, eles citam isso no Geração Marte. Eu não lembro. Essa história de depois do Challenger, eles meio que queriam aposentar os ônibus espaciais. Sim, é exatamente Mas isso. o ônibus espacial foi apresentado só em 2011. Mas foi com... Mas já começou a ficar fazer melhor. Mas transição, eles né? queriam a O vontade veio lá de trás. problema era fazer lançamentos em quaisquer condições. Isso aí não dá, né, cara? O que acontece? Tava 0 graus e aí o Feynman teve uma sacada genial. Ele já tava sofrendo com a insuficiência renal dele. Ele já tava mal. E esse é uma das últimas coisas com que ele trabalhou na vida. E foi um grande sucesso, porque ele mostrou ao público essas verdades. E ele pegou basicamente um pedaço da vedação
da correia de vedação do tanque de combustível do ônibus e colocou dentro de um copo cheio de água. Cheio de água não, cheio de gelo e água. E aí, basicamente, ele colocou e deixou lá durante o início da palestra ao público, né? E, basicamente, ele tirou e tinha colocado um prendedor nessa correia. E aí, ele mostrou que se ele tirasse o prendedor dessa correia, ela não voltava ao estado normal. E foi exatamente isso que aconteceu no Indo-Espacial Challenger. Basicamente, a borracha que era para vedar, ela não dilatou, porque estava muito frio. Ela não dilatou. E aí começou a vazar combustível. E era o combustível dos motores auxiliares, se eu não me engano. E aí, basicamente, estava vazando... oxigênio líquido? Mano, eu não vou saber, provavelmente, eu acho que era de combustível sólido, inclusive, esse propulsor. Mas eu não tenho como te dar certeza disso, porque não foi divulgado. Deve ser, se você pesquisar, você deve encontrar. Basicamente, já dava pra ver, se você ver as imagens, dá pra ver o combustível saindo do tanque. Dá pra ver. E isso incendiou e levou pra cima. Ele levou o fogo pra dentro, só que num estágio que não deveria rolar ainda a combustão. Caralho. E aí, né, está rolando uma queima aqui. Em cima de onde tá tendo que queimar, se rolar queimar aqui em cima, não tem pra onde sair, né? A pressão vai explodir tudo. Exatamente, foi isso que aconteceu. Caralho. E levou acho que a morte de 6 tripulantes. Inclusive, se não me engano, a primeira mulher. Ou era uma cientista. Acho que talvez tenha sido uma cientista. Sim. Eu acabei de lembrar disso. 6 pessoas. Eu creio que seja isso. Mas aí a gente pode voltar a Los Alamos, que é extremamente interessante o papo de Los Alamos. E depois a gente tem que ir pro Brasil, né? Tem que ir pro Brasil. Só deixa eu citar um episódio aqui do Brasil, que você começou a falar de engenharia, que, se não me engano, foi aqui no Brasil que ele foi contra um livro lá educacional que foi aprovado por outros 100 engenheiros. Não foi no Brasil, não. Foi nos Estados Brasil Unidos. Ou foi na Califórnia? Foi nos Estados Unidos. Foi ali, perto do Vale do Silício ali. Mas ele tem um episódio aqui no Brasil que ele fez uma palestra, cara, ele falando destruiu que o Brasil. livro era horrível. O método de ensino. Ele falou que o método de ensino do Brasil não dá. Isso é verdade até hoje. Essa é a verdade. Não mudou até hoje. O Feynman ele sempre gostou das coisas bem explicadas, tanto que ele queria entender o que era um objeto essencial, porque o que era essencial para ele era as ideias serem bem definidas. Ele gostava de, sempre que ele estava trabalhando uma coisa, explicar da forma mais simples possível. Isso é o que fez ele ser um dos maiores explicadores, talvez o maior da história, um dos maiores professores da história. Se não me engano, ele gostava de analogias, não é? Ele gostava de fazer analogias e gostava de sempre exemplificar onde que aquilo ali era utilizado. E aí, tipo assim, rolou, se não me engano, é esse exemplo que ele dá no livro. Basicamente é um efeito que acontece quando você esmaga cristais. Eles fazem luz. E aí, os caras da turma do Brasil, que ele deu aula no Brasil, eles sabiam o nome do... São Paulo. Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro. Mas ele sabia... os estudantes eles sabiam o nome, sabiam o que era o efeito, mas não sabia explicar como que funcionava. É aquela famosa decoreba, né? Você decora pra passar no vestibular. Decora pra passar no vestibular, seja Enem, aí eu pergunto, o que mudou? Prova na própria escola. O que mudou de lá pra cá? Não mudou nada. Tipo, a gente é novo, a gente tá na escola, a gente sabe dessa coisa. Você acha que por que tipo assim, tanta gente odeia matemática, e física, química, a própria biologia, é que você vê aquilo ali e você não consegue entender a utilidade daquilo. A gente peca muito em despertar a curiosidade dos alunos. Por exemplo, o professor não explica que a relatividade do Einstein, a importância que aquilo teve para aprendi criar relatividade o GPS. Inclusive, exatamente, eu e o Thiagão, você teve aula sobre relatividade? Eu tô vendo agora. Pois é. Agora eu não vi. Olha que massa, tô vendo a única coisa interessante em física que eu vi até hoje foi as leis de Newton que a gente aprendeu na escola. Eu tava vendo leis de Kepler. Isso aí foi interessante, eu gostei. É interessante também, cara, assim, leis de Newton e só.
Eu não vi nada de relatividade. Mas a verdade, refração da luz também a verdade é uma que a gente bosta, também não do é jeito que eles estimulado a isso. Porque isso. Porque a maior parte, sinceramente, o que é a realidade do brasileiro? Querer passar no Enem, querer passar no vestibular, querer pegar um SISU, um ProUni. fazer querer um fazer médico e medicina. direito. Querer direito. fazer um negócio desse. Bem lembrado sobre direito, sobre as mais diversas engenharias. Depois não consegue ser empregado, não consegue trabalhar, porque não consegue fazer aquilo na prática. A gente aprende a decorar. Essa é a verdade do Brasil. Inclusive foi exatamente isso que o Feynman Tanto que quem manda criticou. na porra de um prédio é o pedreiro, não é a porra do engenheiro. É o mestre de obras. Mestre de obras. Cara, porra, se não tiver engenheiro, o pedreiro consegue subir a porra de um prédio. É verdade. Pode ser que fique meio torto? Pode ser. Você não vê os indianos lá. Mano, os indianos lá, os caras são foda, velho. Vê se os caras são engenheiros. Os caras é primata, velho. Usa porra, pau de madeira, tá ligado? Calma. Primata é muito ofensivo. Não, calma. Eu não falei primata que eles não são evoluídos. Mas no sentido que são eles meio usam... primitivos. Eles tiveram eles usam mecanismos assim. Mas é verdade, é que esses caras tão ricos com a AdSense do YouTube. Então... O videozinho ali com menos view tem 12 milhões. Então... Aqueles indianos são foda, cara. Inclusive, puxando meio que o a gancho... gente começou a falar de Los Alamos, e agora a gente falou porra nenhuma de Los Alamos. Mas ele citou que a gente poderia começar a falar de Los Alamos. Aí você vai falar meu da porra querido, do Brasil aqui? Ele falou sobre o Brasil. Faustão aqui. Aí, beleza. Mas deixa quieto. Não vamos reprimir o garoto. Mas vamos lá. Caramba, velho, me deu um branco completo sobre o que eu queria falar, velho. Los Alamos? Não era sobre Los Alamos. A gente tá falando sobre o ensino. Falando sobre ensino e educação. Aproveitando o gancho, a gente tem como falar sobre a técnica do Sr. Feynman. Nossa, de aprendizado. Pra vocês aqui, na minha página tem um post sobre. Na minha também, só que tá tão ruim que eu vou refazer e vou postar semana que vem. Ficou bom. Não, ficou não, vou mudar. Na minha eu também não gostei muito da minha, ficou a fonte, ficou meio zoada, mas ficou bom. Dá pra entender. Não vamos falar da técnica Feynman aqui, porque eu não quero que você vá lá na minha página curtir o post. Mas basicamente consiste em você simplificar ao máximo o conhecimento. Você, ao invés de ficar simplificar, o que ele quer dizer? Quando você vê palavras complicadas no livro, no site na internet, na página do Thiago, basicamente você não se foca nisso. Você vai pesquisar o significado, vai entender a prática, vai simplificar o seu discurso ao máximo. Simplifique as coisas e, que nem ele falou, tome o mundo de um outro ponto de vista que você vai ser... nessa técnica ele fala pra você escrever as coisas assim do seu jeito mesmo, do jeito que você entenda. Do jeito que você entende. E simplificando ao máximo. E o jeito a técnica é simplificar. Um leigo possa entender, certo? Certo. Exemplifique até uma criança entender o que você quer dizer. Poder ter uma didática que você consiga ensinar para uma criança, uma pessoa que não é da área. Isso aí é interessante. Porra, muito. Então, Los Alamos, cara, é a parte que... Eu acho que é a parte mais pesada do livro. Cara, não, a parte pesada é quando ele acaba, quando ele sai de Los Alamos e vai pro mundo. Essa parte é foda. Não, pra mim essa e a parte da esposa dele. Então, pra quem não sabe Los Alamos, o que é o Projeto Manhattan, não vou exemplificar. É o projeto da bomba nuclear da Segunda Guerra Mundial que explodiu Hiroshima e Nagasaki. E o Feynman tem mão nisso, posso dizer assim? Tem, completamente. O Bohr também trabalhou. Niels Bohr. Eles inclusive eles não se conheciam. Oppenheimer. Tipo assim, Oppenheimer ele era o líder do Manhattan. Ele liderava, ele organizava, ele era o cabeça. Ele, tipo assim, ele era o Sheldon que controlava outros Sheldons. Exato. E inclusive o mais sacana deles era o Feynman. Porque ele... Cara, as histórias do Feynman... Cara, assim, você tá num lugar... Mas só pra eu terminar aqui, Thiagão, rapidão. Fala. O Feynman ele tem um papel crucial, inclusive na defesa do próprio Ocidente, que nós temos que citar, porque ele fez um método de cálculo em paralelo de como era feito de forma muito devagar, muito lenta, com calculadoras muito falhas. E ele aprendeu a fazer um jeito de acelerar todo esse processo. Provavelmente, se nós conseguimos a tempo de vencer a guerra,
e de... Antes de um nazista conseguir fazer? Antes de conseguir um nazista conseguir fazer, provavelmente é por conta do Feynman. Embora os nazistas estavam meio que num caminho meio errado, porque a bomba dele era de uma coisa chamada água pesada e não era de fissão nuclear como a gente entende, como a gente conhece da bomba que explodiu Hiroshima e Nagasaki. Mas bomba de hidrogênio? Bomba de hidrogênio foi posterior. Não chegou a explodir, né? Chegou a explodir em testes. Ah, sim, aquele vídeo que você me mostrou aqui aquele dia. Em testes, chegou a explodir a bomba de hidrogênio. Ah, sim. Esse negócio do teste, quando ficou pronta lá em Los Alamos, eles fizeram o teste, não é? E todos eles usaram óculos escuros. Mas o Feynman, ficou dando a van, não foi? O Feynman, ele viu o reflexo, não é? Não, ele foi... Não foi reflexo. Ele foi para... Ele sabia que somente a radiação UV prejudica os nossos olhos. Entende? E basicamente é isso que ele fez. Ele foi para trás de um para-brisas, de um vidro de carro. Uma van, não foi? Provavelmente de um caminhão ou de alguma coisa que levou lá. E basicamente ele sabia que não ia prejudicar ele, porque somente a radiação ia conseguir fazer isso e através do próprio para-brisa já ia proteger ele disso. Então provavelmente ele foi um dos únicos que viu a olho nu a explosão. A ver de fato como que e ele a explosão, a coisa, ele chama de a coisa explodindo. E é interessante a gente falar que quando os caras... Se não me engano foi o teste Trinity. Eu não conheço. Os caras, quando eles estavam lá em Los Alamos, os caras não faziam ideia do que a bomba podia causar, né, cara? Tipo assim, eles sabiam que era uma bomba, óbvio. Ninguém lá era idiota, tanto que os caras lá eram todo doutor, as porra toda. E depois a gente fala disso, mas quando o Feynman sai do Manhattan, sai de Los Alamos e tem a dimensão do que a bomba foi, pra mim é uma parte muito foda do livro. Que é quando ele fala assim, antes de você falar sobre esse negócio da bomba e da explosão, eu tava falando que o Feynman em Los Alamos era um cara num ambiente de militar, praticamente. Militares. E o cara era o Feynman. O cara era completamente... Ou ele foi criado, o pai dele ensinou ele a não respeitar hierarquias, nunca abaixar a cabeça pra ninguém. Ele conta no livro que ele tinha dificuldade em respeitar os superiores dele por causa disso. Por conta disso. Ele foi criado a coisa mais forma. Foda que eu acho é que assim, o cara tá em Los Alamos, na projeção da bomba nuclear que definiu, entre aspas, a Segunda Guerra. E o curso das guerras seguintes, inclusive até hoje, né? A paz armada. A paz mundial, né? E a paz armada depende de muita gente com medo de levar a bomba, lançar uma bomba e receber 30 de volta. Mas assim, todo esse ambiente, a bomba, porra, um bagulho que mudou o mundo. E o cara conseguia abrir o cofre de todo mundo daquela porra. Pois é. Conseguia abrir o cofre de todo mundo. Se o Feynman, por acaso, nasce na Alemanha... Fosse um espião... Cara... O mundo seria igual aquela série lá da Amazon Prime. The Man in the High Castle. The Man in the High Castle. Cara, eu fico imaginando, tipo assim... E se, tá ligado? E se? Alguém, por alguma coisa... estamos com sua esposa aqui, Feynman. Você ou faz isso... ou não sei o que, e tipo assim, todo mundo sabe que ele consegue abrir a porra do cofre. Ele era o cara que abria os cofres de todo mundo, todos os superiores. Se não me engano, ele... Tanto que quando ele voltou lá, depois de um tempo, e tinha o cofre do Oppenheimer, não é? Não, acho que era o cofre de algum general, era um cofrezão bolado. Gigante. Era do Vocês tiveram que levar com umas 4 pessoas, levar o cofre. E a combinação do cofre era uma coisa ridícula. Era uma coisa ridícula. Ele mostrou, inclusive, né, pra esse general, pra mostrar o quanto o sistema deles era falho. Mostrou. Ele abriu na frente desse general. Era muito bom. E ele debochou do Feynman, ele não acreditava que ele ia abrir. Que ia conseguir. Feynman tinha um método muito louco de como descobrir isso. O Feynman, eu acho ele muito foda, porque todo lugar que ele foi, ele revolucionou. Ele marcou de alguma forma. E, por exemplo, eles iam fazer, até na bomba atômica em Los Alamos, só os físicos foda, Niels Bohr, os cacete, eles faziam as coisas de um jeito. Ele acelerou o processo. E acelerou o processo. Ele acelerou o processo. Inclusive, tem uma parte que é muito estranha no livro pra mostrar o descuidado que tava rolando lá, que era basicamente levando tonéis de urânio um perto do outro, numa distância que era completamente insegura,
E aí, os caras... Porque, tipo assim, pouquíssima gente sabia o que tava acontecendo, o que era urânio, o que podia acontecer se deixasse aqueles tonéis muito perto um do outro. O Feynman viu aquilo, ele viu as instalações... E se a gente não teve um acidente nuclear, possivelmente foi muito por conta do Feynman. E a gente sabe que tem acidentes que aconteceram durante o projeto Manhattan. Inclusive, teve um dos caras que foi, acho que se não me engano, o primeiro a morrer por um acidente relacionado à radiação, direto, de forma tão grotesca quanto foi. Ele estava dividindo 2 placas de urânio com uma chave de fenda, se não me engano. Basicamente, escorregou, as placas juntaram e aí ele separou com as mãos. Parece aquela cena de Chernobyl, sabe? Já assistiu a série? Não assisti a série. Que eles vão lá apagar o fogo da usina e um dos bombeiros, ele vê uma pedra de urânio e ele fala, o que é isso aqui? Aí ele pega. Urânio? É urânio, sim, que eles usam na usina. Não era plutônio que ficou lá? Não, mas eles usam urânio pra fazer plutônio. Eu não entendo. E aí enriquecimento. Mas plutônio é o que ficou, né? Louca. É o que tem lá agora. Se a gente falar em Chernobyl. Eu não sei. Lá que tem um túnel. Um túnel? Não é um... Você não quer falar aquele... Acho que, se não me engano, é pé de elefante, não é que fala? Não, pé de elefante ele foi areia uma que jogaram cobertura, lá. Uma cobertura. Não, isso é o que caixão, cobre. né? Isso é o caixão. Mas o que tem lá dentro é plutônio, não é? Eu não... Mano... não vamos entrar nessa, não. Eu acho que não é... É porque eu acho que não é plutônio, porque plutônio tem uma vida útil na natureza muito baixa. Eu vi em algum lugar que é plutônio, então eu não sei. Até pode ter plutônio lá, porque é resultado da... É porque tudo que é radiação tem naquela porra. Enfim, aí nessa cena ele pegou lá, eu queria ver o que é, 5 minutos depois a mão dele tava ensanguentada. Sim. Inclusive, esse cara, e ele tava com bolhas no rosto. Que pegou as placas de plutônio na mão e separou e falou desse jeito. Ele gritou pra todo mundo, pelo menos é o que me contaram, né? Falou desse jeito. Todo mundo daqui para o que tá fazendo, sai da sala, chama ajuda porque eu morri. Marquem onde vocês estão aqui dentro da sala. E falem pros responsáveis, porque eu morri, eu tô morto. O cara disse isso. Mas isso que não conta no livro, conta? Não, isso daí não é do livro. Eu tô falando uma história sobre o projeto Manhattan em si. O cara... o que acontece com radiação? Radiation sickness, né? Como é a causa da morte. Basicamente, a radiação gama, beta e alfa, tudo isso bombardeou o cara. E quando isso acontece com um ser humano, a radiação ela vai se impregnando dentro dos seus próprios átomos e vai destruindo tudo em cadeia. Ela vai te comoendo inteiro. E basicamente a radiação começou como um tumor maligno. Começou a degradar a pele dele. A pele dele foi morrendo, os tecidos dele foram morrendo enquanto ele estava vivo. E as veias dele basicamente dilataram e não tinha nem como dar morfina pro cara. O cara morreu agonizando em dor. Complicadíssimo. Foi um negócio que... Só porque o cara encostou em urânio. É um negócio muito complicado, velho. Poderia ter dado muita merda naquilo ali, velho. Muita merda mesmo. Deu, né? Um cara morreu. Aí tem uma história boa sobre Los Alamos, sobre a censura das cartas. Nossa, essa censura é muito boa. E o Feynman não admitia essa porra. Censura? Os caras queriam censurar o Feynman. É interessante que quando eles... Tipo, o negócio era tão secreto que quando eles chegaram lá, o lugar que eles iam ficar não tava nem pronto. Eles teve que ficar em hotel, se não me engano. Sim, e se não me engano, ele fez até uma pegadinha nesse próprio hotel, que ele fingiu que tava junto com uma mulher. Porque ele queria ficar sozinho, cara. Ele queria ficar sozinho. Eu lembro disso. Cara, eu achei interessante também que quando ele ia... Onde que ele morava antes dele para Los Alamos mesmo? Tava era Nova York? Princeton, não era? Acho que ele tinha acabado de sair da faculdade. Também recém-formado. Aí ele... Provavelmente ele nem tinha casa. Só que ele tinha esposa, né? E a esposa ficava ali na cidade do lado, como era o nome? Albuquerque. Aí antes dele ir pra Los Alamos, ele disse que eles tinham meio que disfarçar, porque eles estavam mandando milhares de calculadoras por dia de trem pra lá.
E ia ficar muito suspeito, né? Os nazistas descobrem, sei lá. Fode. Porque assim, o bagulho da bomba atômica foi: a gente tem que fazer essa porra, porque se os nazistas fizerem isso primeiro, acabou a guerra. Inclusive, a Alemanha era um grande ponto Inclusive, quem assinou a de carta físicos quânticos, da recém-fundada pelo Heisenberg da física quântica. Heisenberg é o... Como que é o nome? O primeiro nome dele. Sério, eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Não, assim, um bagulho legal entre aspas, é que o Einstein, que assinou a carta pra permitir entre aspas, como que fala? Pra convencer o presidente pressionando americano. o governo a construir uma bomba atômica. Lembrei antes de pesquisar, hein? Werner Heisenberg, se não me engano. O Einstein é alemão, né? Sim. Eu acho isso muito foda, tipo assim, o alemão pressionando o governo americano. Se não me engano, ele era austríaco, não era? O Einstein. O Einstein, ele é alemão. Ele tem um pé na Alemanha, Não, um pé na Suíça. Então um trem assim, um negócio assim. Não, mas o Einstein é alemão, ele nasceu na Alemanha, porra. É que eu vi não sei aonde que uma lista assim de pessoas que nasceram na Áustria assim que são famosas e o Einstein tava no meio. O Einstein é cidadão do mundo, você pode colocar que ele nasceu na Bahia, caralho. Deixa eu ver. Não tem. Alemanha. Falecimento, morreu aonde? Morreu em Nova Jersey. Então é americano, morreu em solo americano. Mas ele é americano, tanto que na lista de 100, top 100 americanos de todos os tempos, o Einstein tá na lista. Inclusive, Carl Sagan ficou em 99. Chamaram o Einstein, ele era um forte representante da comunidade judia. Inclusive chamaram ele pra ser, se não me engano, presidente ou governante de Israel? Sim. E ele negou, porque porra, o que o cara ia fazer de presidente de Israel? Pois é, o cara era Einstein. Sei lá, eles podiam dar um cargo, algum título honorário, algum título pra ele. Tipo, igual a rainha deu pro Hawking, só que o Hawking negou também. Beleza, tá bom. Esses cientistas tá bom falar do Einstein, tudo. mas vamos voltar pro Richard. Eu falo pouco do Einstein, a gente tem que fazer um podcast especial do Einstein. Sobre o Einstein. Então, tá bom, pra gente falar do Richard Feynman, só tem mais duas coisas de Los Alamos. Tudo mulherengo, esses físicos. Esses caras são filhos da puta. Só tem mais duas coisas. A morte da mulher dele, em Los Alamos. Foi um negócio pesado. E a visita que ele fez pra uma usina em que ele não tava entendendo porra nenhuma que o cara tava falando. E ele apontou... que ele puxou a válvula? Sim. O que é isso aqui? E se essa válvula travar? Não, aí o cara simplesmente, tipo assim, o cara nem respondeu ele, o cara saiu assim... Cara, então, vamos só resumir. E se essa válvula... Aí fala, caralho, se essa válvula falhar, fudeu! E aí, ele nem sabia que era uma válvula, ele só queria descobrir que era a válvula. O Feynman foi enviado pra algum lugar, eu não conheço, não lembro agora, quando ele tava em Los Alamos. Nisso, ele foi e uma galera E uma galera lá daquela usina ficou sabendo que o Feynman era um gênio, lembra? Que ele tinha uma fama de gênio quando ele chegou lá, o cara é muito inteligente, não sei o quê. Aí o pessoal foi mostrar a planta do lugar pra ele. Sim. E começaram a falar, pipipi, popopó. O Feynman não estava entendendo nada do que os caras estavam falando. Aí em um momento, os caras esticaram a planta. É o tal do engenheiro, né? É o tal do engenheiro. É engenheiro. Bota 10 que aguenta. Os caras colocaram a planta na mesa e tava falando, não sei o que, não sei o que. E o Feynman viu um quadrado. Um quadrado com dividido, símbolo, um símbolo de mais no meio. Aí, ele tava pensando que aquilo era uma janela. Ele só queria saber. Ele só queria saber o que aí era. Ele tava pensando, ele não queria passar de boca. O que é isso aqui? É uma janela? Uma válvula? Aí, só que pra ele não passar de burro e pegar o que é isso, ele não queria perguntar. Aí, ele simplesmente falou, e se essa válvula travar? Na esperança dos caras corrigir ele, né? Não, senhor, isso aí é uma janela, não sei o que. No que ele falou isso, os engenheiros, tudo um olharam pra cara do outro. E se essa válvula travar? Ela... Caralho! Eu pagaria muito pra ver a cara dos engenheiros nessa hora. Os caras devem ficar pensando, caralho, o cara é um gênio. O cara primeiro falou, o cara caralho! Fudeu se essa válvula travar! Eu acho muito foda do Feynman admitir isso, tá ligado? Porque ele não sabia porra nenhuma. Ele não sabia o Feynman, eu acho que ele criou essas próprias metodologias pra ele aprender, porque ele não entendia o que os outros falavam.
Então. Mais ou menos isso. Pode ser, cara. Ele era Mas um cara aí, aí quando vê um dos maiores gênios do mundo, era o cara que Tudo tinha na dificuldade cagada. de educação, de Sempre aprendizado. assim, né? Sempre assim. O Aí os Einstein, se não caras me engano, recolheram os aprendeu a bagulho. falar com 9 anos, 8. ele demorou. Deve ser putaria também. Tem muita coisa fajuta também sobre Ó, essas porra, né, eu mano? vi no canal Nostalgia. Então... Tem aquela famosa história também que o Einstein era burro em matemática. né? Mas aí, essa aí o canal Nostalgia desmentiu. Ô, gente, vamos... E o Feynman no Japão? Vamos falar disso? O Feynman no Japão é a melhor coisa que ele já só fez uma lá. coisa antes da gente sair do Los Alamos. É bem curtinho. A parte do livro que ele fala sobre quando a mulher dele morreu. Tem a censura também das cartas também. que a vamos gente só deixar. citou. Vai ficar muito grande essa porra. Deixa a pessoa ler. Quando ele estava trabalhando em Los Alamos, construindo a bomba, a mulher dele morreu no meio disso, né? Morreu. Ele ia visitar ela, às vezes, e ela estava internada no hospital, não sei o quê. Ela morreu de quê mesmo? Tuberculose, né? Tuberculose, a famosa peste branca, né? E ela morreu enquanto o Feynman trabalhava em Los Alamos. E ela morreu, o Feynman não abandonou o trabalho e foi até o final. E isso é uma coisa que vai influenciar uma coisa que eu vou falar lá no final, que é quando ele sai do Manhattan. Já era pra nós estarmos chegando no final, Thiago. Mas então, vamos pro... Você quer falar dele no Japão? Eu não lembro muita coisa, mas o que eu lembro se não me engano, ele queria ter uma experiência japonesa. Sim, ele foi com a excursão, com o pessoal lá pra universidade. Excursão de físicos. Ótimo. Aí ele queria ter uma experiência japonesa, né? Então assim, ele foi... Então colocaram ele em um hotel... Colocaram um hotel americano. No Japão. Padrão americano. E ele falou, porra, eu tô no Japão, cara, eu quero ir em um hotel japonês. Olha essa porra que parece que eu tô na minha casa. Aí ele foi pro hotel... E ele pediu pra levar ele pro hotel japonês. E o cara ainda falou, olha senhor, se o ônibus vai ter que fazer um puta desvio pra te buscar. Ele falou, não, eu vou de a pé pra universidade. Eu venho de a pé aqui nesse hotel e daqui a gente vai. Aí tipo assim, o hotel não tinha cama, ele comia no chão e comia com os hashiges, não é? Hashi. É engraçado que é uma coisa... Tem uma coisa interessante também, que se não me engano ele encontrou o professor Toriyama, sei lá, que era o nome do maluco, que era o professor que encontrou ele nesse hotel também. E aí basicamente encontrou ele lá, beleza... E aí o Feynman um dia ficou peladão. Isso que eu ia falar, cara. Os caras pelados. Termina aí. Não, pode continuar, eu não lembro direito. Eu não lembro direito, eu lembro que eles ficaram pelados. Basicamente, eles ficaram pelados lá, beleza. Porque no Japão é normal essa porra. E aí sei lá, camareira, que realmente é camareira lá. Camareira do Japão. Chegou pra fazer os negócios, o serviço de quarto, os caras estavam peladão. E tipo assim, a mulher... Foda-se, os oriental, né, velho? Não tem esse tabu todo que o ocidente tem. Lá os caras são evoluídos, né? Nos anos, sei lá, que foi isso, anos 40. Pois é, mais ou menos bem mesmo. E... Agora, cara, vamos falar uma coisa boa desse livro? Que a gente já falou tudo que esse livro é bom, mas... Quando ele vem pro Brasil, eu acho que é as coisas mais fodas que acontecem assim. Não, o Brasil é... O Brasil é o Brasil. Eu acho que o Brasil... Eu acho que tinham que fazer... O dia que ele chegou no Brasil, eu acho que tinha que ser um feriado nacional. Eles tinham que fazer. Também. Dia do Feynman Day. Mas, assim... Tudo que a gente já falou até aqui. Os caras babando ovo de gringo. Tudo vira lata. Não, mas o Feynman é entendível. Tudo que a gente falou até aqui do Feynman, todas essas histórias. Imagina esse cara no Brasil. A gente não precisa imaginar, cara, o que aconteceu. Isso que eu acho muito foda. Porque a personalidade do Feynman é totalmente brasileira, cara. Assim, o cara tinha um sangue. Eu acho que o cara tinha um sanguinho brasileiro. Ele só pode, velho. O cara, ele é brasileiro, mano. Não dá. Ele é muito da zoeira, né? A zoeira Neverends na veia. Ele é muito assim, cara. O cara, se não me engano, ele tava andando no Rio, aí ele aprendeu a tocar bangô. Mas ele já sabia tocar. Ele tocava frigideira no negócio. Eu nem sei qual que é o número. Também não. O cara é mais brasileiro do que eu, né? Eu não sei nem. Mas basicamente, antes de a gente chegar nessa parte do carnaval do Feynman, a gente tem que contar a história de como ele entrou no português, né? Basicamente, ele mulher. Essa é o que move o mundo, essa é a verdade. É o tal da mulher. Já dizia todo mundo. Aí, basicamente, ele conversou com um cara que tinha passado as férias na América do Sul.
não especificamente no Brasil, não é dito no livro. E basicamente, ele chegou e falou, cara, Feynman, você tem que tirar férias na América do Sul. É transformador pra sua vida. Eu não sei que esse cara tinha fumado, né? Não sei o que ele tava muito louco, mas o Feynman gostou. Mas enfim, ele foi aprender o quê? Espanhol. Todo mundo que fala espanhol, só a gente que não. Pois é, mas enfim. Aí, basicamente, ele foi aprender espanhol, ele passando tranquilão numa nice pra aulinha de espanhol dele na universidade. Comecei a lembrar dessa história. Uma mulher que é descrita como uma das maiores beldades que o Feynman já viu na vida. Passou por ele, desfilando, deve que estar em câmera lenta na mente dele, né? Zack Snyder feelings. Aí, basicamente... Foi pra aula de português. Ela entrou na aula de português. Aí o Feynman falou: espanhol é o caralho. Espanhol é o caralho. Eu vou rasgar minha matrícula e vou pra aula de português. Foda-se espanhol. O Feynman, ele a gente tem que ser grato a essa mulher, cara. Muito tarado. É isso que o Feynman era. O que ele tinha de gênio, ele tinha de tarado. Né? A gente tinha que agradecer essa mulher por esse cara ter pisado no nosso país, o Feynman, ele, na parte que ele virou artista... Nossa, nem falou disso ainda. Ele pintava as alunas dele. Cara, ele nuas, posavam nuas pra ele. E a mulher dele deixava, velho. Caralho, será que a gente encontra uma mulher dessa? Mas a mulher dele, se não me engano, ele explica que é por causa... Tipo assim, ela deixava ele ir nos bordéis e tudo, essas coisas, porque ela tinha... Era a cultura dela, né? Ela era inglesa. E ela falava, isso é um... Isso é comum. É comum. Se tu assiste Peaky Blinders, tu sabe como que os ingleses... entende como funciona ele vai no clube dele, eu vou no meu. Os caras são tudo gentleman, tudo cavaleiro, mas, né? Dá uma pulada de cerca legal, mas beleza. Engraçado que a gente utiliza Peaky Blinders como padrão inglês. Beleza. Ótimo, enfim. Ele entrou nessa aula de português, né? Por conta de mulher, ainda bem. Isso daí deveria ser a Sandra Padroeira do Brasil. Aí, o Feynman, ele encontrou com um cientista, que vai me falhar porque eu não sei o nome dele, brasileiro, que chamou ele pra ir pro Rio de Janeiro. Sim, verdade. Feynman no Rio de Janeiro. Feynman no Rio de Janeiro, ele já chegou. Ele chegou, pisou os pés no Brasil. Já deu confusão. E ele até explicou como que ele aprendeu em português, porque ele sempre ligava as palavras, definition, né, que sempre traduz para definição, os finais. Ele sempre pegava os sufixos da palavra e via como que... Não, isso daqui é sufixo. Definition. Não, mas sim, mas ele sempre pegava as palavras semelhantes e sempre tentava encaixar. É português, pai. E aí, basicamente, ele chegou no Brasil, na casa desse cientista, e eles falaram: olha, sabe falar português e ainda é culto na língua portuguesa. Porque ele sempre falava nessas palavras que até não é comum, até pro brasileiro falar. Mas enfim, tem a parte do trajeto dele do aeroporto pra casa desse cientista. Como que é? Ele chegou, ele simplesmente falou que todo mundo meio que percebe que aqui não tem segurança nenhuma. Óbvio. Ele basicamente... Ele descreveu que os caras estavam fazendo uma valeta na rua lá, os operários, e ele percebeu que não tinha uma sinalização de segurança. Não tinha uma sinalização de segurança. E chegou assim, ele viu aquilo, ele pensou, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, ia ter 300 avisos de perigo, Homens em obra. Homens em obra, blá, 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 blá. E aí, isso já é um bom retrato do Brasil, né? Porra. Do Brasil. Ele criticou, a gente já falou sobre isso, que ele criticou o sistema brasileiro. Então, vamos rapidão aqui, porque já tá longo pra caralho isso. Eu quero ficar aqui até de manhã. Se tivesse ao vivo, dava, porque aí a gente tava com os outros. Mas assim... O cara veio pro Brasil
E óbvio que ele foi pro carnaval. Óbvio que ele foi pro carnaval. É que nem todo gringo foi pro carnaval. Assim, ele não foi pro carnaval. Ele era o carnaval. Ele era Acho o carnaval. que ele é a encarnação do carnaval. Ele participou do carnaval, Teve ele um tocou frigideiro no carnaval, ele desfilou com a escola de samba, cara. Ou ele diz um negrão gigante negrão. Que era o instrutor da Teve bateria de um samba. episódio, se não me engano, foi na segunda ou terceira vinda dele aqui, que iam convidar uma cantora pop, só que ela não pôde vir, e Foi aí chamaram... logo depois que ele ganhou o Nobel. Aí chamaram ele pra cá. Tipo, a cantora pop não veio, vamos chamar um físico. É, porque ele tinha acabado de ganhar o Nobel e o nome Ele dele gostava tava do forte. Brasil? É. E ele veio. E tem no livro tem uma parte que ele conta que ele veio pro Brasil, que tipo assim, ele só fala, eu fui pro Brasil, mas ele não fala o que ele veio fazer aqui. É. Ele veio zoar. Ele veio... Veio fazer graça, veio fazer Tipo, suas graças. ele falou assim no final do capítulo, então eu fui tirar minhas férias no Brasil. É. O que será que ele Cara, fez nessas férias? Eu queria muito saber. O que ele fez? Tudo que ele fez, Bom, né? os lugares que ele fez. Mano, que ele morou visitou, no Brasil, não é? né? Ele não só Ele veio chegou passar a férias. dar aulas, ele chegou Ele a dar dá aulas aulas no Brasil, a gente falou nesse isso. próprio período, ele chegou a dar aulas. Ele, inclusive, ele foi fazer uma palestra, só Mas eu ia exemplificando pensar nisso agora. sobre os vira-latas que estão aqui presentes, né? Que babam o ovo de Elon Musk, mas eu não vou citar esse nome porque não pode ser nomeado. Enfim. Basicamente, o Feynman chegou, ele preparou a palestra dele. Todo em português. Um cara pica, né, velho? E aí chegou lá na palestra os físicos brasileiros, cientistas brasileiros, tudo apresentando em inglês. E ele foi lá e ele falou, Falou que o inglês do cara era uma merda. Perdão, ele falou assim, perdão porque eu não sabia em qual língua que era vigente nas palestras. Eu preparei minha palestra toda em português, eu vou dar minha palestra em português. Tá certo. E, mano, ele seguiu e ele fez uma revolução naquilo ali. Porque os próprios caras que foram depois dele apresentaram em português a palestra deles. Eles falou, o próximo que chegou, falou assim, seguindo o exemplo do nosso gringuinho, eu vou apresentar em português também. O cara, ele é mudança, ele é um furacão, ele muda tudo. Nasceu com esse dom, palestra Feynman. dele foi que ele meteu o pau, né? Não foi nessa. Não foi Essa daí foi a primeira palestra que ele deu. Não Mas foi então, já nessa daí. Peraí, Randall, se não me engano, o cara que escreveu o livro que ele detonou tava presente, não tava? Ah, não lembro. Também não lembro. Eu vi alguma coisa assim no livro. Eu lembro que tinha uns caras lá do... Assim, ele elogiou 2, 3 alunos do Brasil. E esses teve 3... Os alunos eram alunos que tinha sido... Autodidata, alguma coisa assim, né? Não, Que eles tinham estudado por conta própria. na Europa. É. Eles tinham estudado na Ah, Europa. verdade. Aí então Se não me sobrou engano, o quê? na verdade, Ninguém. não era 3 alunos, acho que era um aluno. É, 1, 2. E aí ele chegou assim, o Feynman criticou o sistema brasileiro, elogiou esse aluno e o aluno falou desse jeito. Só pra dizer que a minha formação, a maior parte dela foi na Europa. Então, né, dá pra gente entender, o sistema brasileiro já não é ruim só da nossa época. Sempre foi. Nossos pais aí, nossos avós. É foda. Teve um aluno, se não me engano, o aluno era um crânio da sala em matemática, física, sei lá. Aí ele propôs um experimento, ele fez a pergunta pro cara, o exercício tudo certinho, e o cara respondeu de boa. Aí depois ele mudou um pouco a pergunta, o cara já não sabia responder. Sim. Foi uma das críticas que Também ele fez, né? e também ele fez o experimento do prisma, se não me engano, com a sala de aula inteira. Assim, se um cara gringo vem falar mal do Brasil, eu fico puto. Mas esse cara, ele Cara, não era só um cara falando mal do Brasil, ele ele era viveu no Brasil. E ele era Então, um cara cara, que, eu não tipo assim, consigo, ele porque tinha ele é razão quase um no que ele tava falando, brasileiro. tinha embasamento. Ele tava completamente certo, e tá certo até hoje. Sabe? Não Sim, mudou. pois é. É foda, cara. De todas as reclamações que podem fazer sobre o Brasil, e que são poucas, porque senão a gente fica puto, a crítica à educação é muito válida. Sobre o sistema, Ainda mais do sistema Feynman, educacional, cara. ainda mais de um professor que ganhou um prêmio Nobel, né, como o Feynman. Nobel. O cara ainda teve programa de TV com o cara explicando, passando as leituras dele sobre a física. O cara é O foda. Feynman foi muito foda. Vamos pra finalização. A gente pode encerrar aqui, mas eu queria lembrar que eu falei aquela hora, quando ele saiu do Manhattan,
que assim, como eu disse, que eles não tinham noção do poder bélico que a bomba tinha, sabe? Eles tinham os cálculos dele, mas eles não tinham sabiam. noção da Só que destruição. quando a bomba caiu no Hiroshima e Nagasaki, você lembra dessa parte do livro? Com certeza vocês vão lembrar. Quando ele tá tomando um café, a esposa dele já morreu, já acabou Manhattan e Hiroshima e Nagasaki já explodiu. Ele tá tomando um café, aí ele começa a ver os caras construindo um prédio e uma ponte. Ah, eu lembro lembra? É uma disso. ponte ou um prédio? Algo assim. Se não me engano, é uma ponte. Aí ele começa a pensar que, porra, por que os caras estão construindo uma ponte? Que idiotice é essa de construir uma ponte? Sendo que a qualquer minuto pode cair uma bomba aqui e toda essa porra ir pro brejo. Prédio, ponte, casa. E ele fica, cara, imagina a cabeça dos caras que saíram do Manhattan e viram o que aconteceu no Hiroshima e Nagasaki. Tipo, nós fizemos isso, né? Nós... Cara, e no livro do Feynman, ele fala muito bem, eu não vou conseguir falar como no livro, cara, mas ele fala assim, que ele tava tomando café e ele começou a olhar as famílias em volta, os caras construindo uma ponte e falou, porra, ele sentiu que aquilo era tão inútil. Eu acho que nessa hora ele deve ter tido, assim, deve ter feito na cabeça dele algumas previsões bem feias pro futuro. Né? Ele falou, o futuro não vai existir. Ele ficou muito pessimista com relação a tudo, depois que ele viu o que ele fez, entre aspas, sabe? Porque ele tem mão no Hiroshima e Nagasaki. Ele é um dos que mais tem mão, né? Sabe? Aí, eu só queria mencionar isso mesmo, que eu acho uma parte muito foda do livro, que eu poderia falar, citando também O Mundo Assombrado pelos Demônios, não sei se você chegou nessa parte, que é o título o título da quando o Sagan fala do Projeto Manhattan, que o título é Quando os Cientistas Conhecem o Pecado. Eu acho esse título do caralho. Por mais que toda essa porra de religião, não sei o que, eu acho um título foda, sabe? Quando os cientistas conheceram o pecado, que é quando a ciência causou um mal gigantesco para a humanidade, que foi destruir Hiroshima e Nagasaki. Só que tem toda aquela porra do Hitler fazer primeiro. Então é um assunto muito esse foda. assunto é até meio inútil também, porque pode cair uma bomba daqui a pouco e todo mundo morrer. Falando nisso, hoje eu vi no jornal, o Kim Jong-un, comentei com vocês antes de gravar, o Kim Jong-un expôs um míssil, cara, um míssil gigantesco, sem sacanagem. Era, porra, pensando aqui, eu acho que o míssil tinha uns 10 metros. E tava em cima de um caminhão, sabe? No desfile que fizeram. Até o Trump falou que... O Trump ficou puto. Falou, que porra é essa? Tá mostrando poder bélico, não sei o quê. E assim, naquela época, pro Feynman construir ponte era coisa inútil. Não é inútil, de tudo. Mas ainda assim pode acabar em qualquer momento. Aqui no Brasil, não sei. Sabe? A verdade é que desde a Tsar Bomb, né? A gente vê a beira da extinção por uma bomba nuclear. Qualquer momento pode acabar a porra toda. Uma bomba de 60, 100 megatons pode explodir, incendiar a atmosfera terrestre. Eu nunca consegui imaginar até a quantificação de como que é incendiar a atmosfera terrestre. Aí pode e acabar a vida inteira na Terra. É tipo assim, é transformar a Terra em Vênus. Pois é. Também pode acontecer aquele que eu comentei com você, né, sobre o inverno nuclear. Vamos encerrar já isso daqui. E eu quero falar um negócio. Elon Musk é o herói do mundo. Eu quero ver se isso acontecer. Eu quero ver o que o Elon Musk vai fazer. A gente vai estar em Marte antes da gente transformar a Terra em Vênus. Ele vai salvar todo mundo, relaxa. O Elon Musk vai terraformar Marte e os humanos vão venusificar a Terra. No fim da escuridão tem Elon Musk. Relaxa. E tu acha que quem é que vai estar lá? Você acha que tu vai estar lá em Marte? Tu não tem dinheiro pra isso não, meu parceiro. Eu não vou estar nem vivo, né, cara? O imperador. Aí, vou dizer uma coisa. Não fecho com Elon Musk, tá ok? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado pela audiência. Segue a gente lá no Instagram, SpaceTech Cosmos Curioso. Randers Lopes. Obrigado aí, Randers, pela sua participação. Randers sua ilustre participação. Qualquer coisa eu volto aí mais vezes. A gente volta, vai falar voltar sobre o Elon Musk. Mano, na moral, se vocês me chamarem, eu até venho, mano. Mas eu vou meter o pau. Acho que a gente já tem um próximo tema definido. A gente vai falar sobre o fim do mundo. Com o Igão. Isso daí. Neuralink, robô, aquecimento global, essa porra toda. Então é isso aí, muito obrigado. Fiquem com o Sagan. Amém. Bye, bye.